Salve Maria! Sempre em ambientes de apostolado, seja paroquiais ou pela internet, temos que conviver com pessoas que têm atitudes orgulhosas. E nessa postagem vamos comentar um pouco como lidar com a situação. Seja porque a pessoa, no geral, tenha boa intenção, mas naquele assunto em si esteja sendo orgulhosa, ou também em casos mais graves a pessoa esteja usando de malícia. Sempre um sinal claro do orgulho é quando a pessoa está procurando mais a opinião, corroborar sua opinião do que buscando a verdade em si. São tipicamente aquelas pessoas que não querem ouvir conselhos. No primeiro caso, também tem as pessoas que ouvem conselhos demais. Ela vai buscando a todo momento várias pessoas, mas mais para corroborar sua opinião do que buscar a verdade em si. E tem aqueles casos que as pessoas, num grau maior, elas já encontraram alguma pessoa, corrobora com aquela opinião dela e ela se agarra àquela opinião daquela pessoa e aquela pessoa em si, ou aquelas, ou um grupo, como se fosse uma espécie de guru. Nesses dois casos, que são os mais claros, o antídoto é o mesmo. Então, para ajudar as pessoas e ajudar nós mesmos também nessa situação, estaremos praticando a virtude da correção fraterna. Então, acima de tudo, nós temos que ter a reta intenção de ajudar aquela pessoa por amor a Deus. Porque se estivermos simplesmente querendo vencer uma argumentação ou parecer melhor do que ela, estaremos caindo no mesmo erro do orgulho. Então, o primeiro passo é a reta intenção, ajudar a outra pessoa a sair do erro, mas por amor a Deus, para ela se aproximar mais de Deus. Segundo ponto é ser muito objetivo, ser bem claro na sua resposta. Então, se por um acaso você não entende bem daquele assunto, antes de responder você deve pesquisar, buscar o que a igreja ensina a respeito daquilo, pesquisar na internet, que hoje em dia é muito fácil, para você ter uma clara ideia de como agir. Buscar nos ensinamentos do magistério da igreja, na palavra dos santos, para você poder dar uma resposta bem objetiva, para aí sim passar para o próximo passo. O resultado de ser objetivo é o seguinte: sempre que você diz a verdade, você vai direto à consciência da outra pessoa, pois Deus também fala através da consciência das pessoas. Deus está a todo momento dizendo à pessoa procurar o bem e evitar o mal. Essa é a voz interior da consciência. Então, quando nós dizemos alguma coisa exteriormente que também atinge a consciência, é como se houvesse um choque, e esse choque incomodasse a consciência da pessoa. Como Deus tem acesso à consciência da pessoa e está sempre chamando a pessoa para o bem, ela a todo momento está fazendo escolhas de aceitar a palavra de Deus na sua consciência ou de fugir dela. Quando você dá um conselho objetivo a partir da verdade, você está reforçando esses ditames da consciência na cabeça da pessoa. A partir desse momento, reforça ainda mais as escolhas que ela tem que fazer. Ou ela segue para o caminho do bem ou não. Depois que você agiu com caridade e foi objetivo, é hora de parar de falar um pouco a respeito desse assunto com a outra pessoa. É hora dela remoer essa questão na consciência. Como é uma verdade que Deus já dizia na sua consciência e você também auxiliou ao dizer algo objetivo, isso vai ficar ainda mais reforçado na sua mente. A partir daí, você fez a sua parte, que é dizer a verdade a outra pessoa de forma caridosa. Agora ela vai usar o livre-arbítrio e tomar a sua decisão. Mas é muito importante nesse momento não ficar passando mais argumentos, conversando demais sobre o assunto. Uma das características do orgulhoso também é gostar de discussões, gostar de discutir aquele assunto, mas não para encontrar a verdade em si, mas porque ele gosta da sensação de estar com razão. Então, se você fala uma coisa, ele responde, você fala outra, você entra num ciclo vicioso que vai dar mais razão ao orgulhoso. Ele, mesmo que na consciência dele ele esteja vendo que está errado, ele vai gostar da discussão pela sensação de achar que está correto, pela sensação de poder. Esse é uma principal característica do orgulho, a sensação de poder. Por isso, o pecado por excelência do demônio é o orgulho. Ele nunca pensou que seria outro Deus ou como Deus,
mas ele gostou da sensação de poder parecer ser Deus. Também esta é a explicação por que tantos corruptos ou outros roubam milhões, né? Eles nunca gastarão esse dinheiro, mas gostam da sensação do poder que esse dinheiro pode dar, ou pode parecer dar. Outra questão, pelo motivo que você deve parar de falar o assunto um pouco com outra pessoa, é que quando você está numa discussão, principalmente com uma pessoa orgulhosa, ela acha que você vai rebater na mesma moeda ou com alguma coisa mais forte ainda. E quando você age com caridade, você desarma a outra pessoa. Ela acha que você vai dar uma pancada, mas você responde com caridade. Isso tende a fazer que a outra pessoa deixe de ver você como um inimigo, passe a te ver como uma pessoa que realmente quer ajudá-la. Um exemplo muito claro disso é quando o Papa São João Paulo II sofreu o atentado e depois recebeu e perdoou o seu atirador. Aquilo só não desarmou como o atirador, como também todos os inimigos da igreja. Toda vez que aparece um maluco desses falando que a Igreja Católica é violenta, se você lembra esse exemplo do Papa João Paulo II, isto desarma qualquer argumentação deles. Então, recapitulando, primeiro você deve agir com caridade, a intenção de ajudar o outro por amor de Deus. Segundo ponto, ser bastante objetivo. Entender do assunto que você está falando para dizer sempre a verdade através do magistério da igreja, da palavra dos santos e de homens e mulheres sábias da igreja. Porque o orgulhoso, para corroborar a sua opinião, ele tende a buscar coisas fora da doutrina da igreja. Próximo passo, passar um tempo sem falar com outra pessoa sobre aquele assunto para não dar mais munição para a discussão e também para desarmá-la se ela tinha alguma intenção um pouco mais raivosa. A partir desse ponto, o que você deve fazer sempre é rezar, a conversão, pois a conversão é algo que se dá através da pessoa e Deus somente. A gente pode ser no máximo um instrumento. Quando a pessoa ouve a verdade através de sua consciência, através de circunstâncias, através de conselhos e pregações, ela tem tudo o que é necessário para discernir as suas escolhas. Mas aí é uma questão do mistério da liberdade humana. Ou a pessoa aceita a verdade e a vive de forma bem feita, ou ela endurece mais o seu coração para o lado do mal. É o que acontecia muito quando Nosso Senhor pregava aos fariseus. Muitos deles se convertiam, mas também muitos deles endureciam mais o seu coração e queriam mais ainda a sua morte. Do mesmo modo que a conversão da outra pessoa é uma questão entre ela e Deus, a nossa também. Então devemos estar atentos também para não cair nesses mesmos erros no nosso apostolado. E também, caso a outra pessoa não ouça os conselhos, também não ficar nos culpando. É triste ver um irmão andando por caminhos tortos, mas depois que você fez tudo o que tinha que fazer, a gente tem que entender que não é uma culpa nossa. E também, como disse antes, sempre rezar a Deus pedindo discernimento do que fazer, porque há situações também diferentes. Como, por exemplo, um líder tem que ser mais incisivo, avaliar se a atitude daquela pessoa não está atrapalhando o grupo por completo. E também, às vezes, a pessoa, dependendo da situação que ela está no grupo, às vezes tem que entrar em discussões. Então, além desses pontos, acima de tudo, a gente tem que pedir a Deus o discernimento do que fazer. Mas, basicamente, o que eu queria comentar é isso. Quando surgir situações, tente levar esses pontos. Seja caridoso, objetivo e principalmente se perceber que a pessoa não está ouvindo, para de falar no assunto um pouco. Você vai reparar que se a pessoa tiver boa vontade realmente, ela vai te procurar de novo para conversar com mais humildade naquele assunto. Então é isso. Se foi útil esse áudio, peço que compartilhe com mais pessoas para ajudá-las também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.